A gente fala ao vivo aqui de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, exatamente no cruzamento onde essa grave colisão ela foi registrada no começo da manhã desta quinta-feira. Essa avenida que a gente observa nas imagens do Robson Lima é a Avenida Aniceto Varejão. E essa via onde está saindo esse sandeiro, mas aqui à direita, né, essa via aqui à direita, é a Avenida Ulisses Montarroios. E foi exatamente aqui que essa situação ela foi registrada no começo da manhã. Eu posso trazer aqui o Robinho? Vem cá, Robinho, para a gente poder mostrar aqui exatamente o seguinte. Logo ali do outro lado, a gente vai notar que a calçada está um pouco molhada, porque infelizmente tinha muito sangue ali. E foi exatamente nesse cruzamento em que essa colisão ela foi registrada no começo da manhã, quando um Jeep Renegade de cor prata que estava seguindo aqui nesse lado, ó, vamos mostrar aqui com o Robinho, ele estava seguindo exatamente nesse lado aqui, vindo de lá até este cruzamento, ele cruzou a via e acabou colidindo com uma Sprinter de uma agência de turismo e receptivo que estava vindo nesse sentido, seguindo aqui para esse lado aqui no bairro de Piedade. Foi quando o motorista dessa Sprinter foi surpreendido pelo Renegade cruzando aqui a via em alta velocidade. Foi inevitável a colisão. No momento em que essa colisão ela foi registrada, exatamente nessa calçada que eu falei agora há pouco que estava molhada, tinham dois pedestres, dois trabalhadores, Gernan. Dois homens que estavam caminhando na calçada, fazendo tudo certinho. Caminhando, esperando dar o tempo certo para poder atravessar a pista em segurança. Só que aí eles foram surpreendidos. Quando houve a colisão, o Renegade estava numa velocidade tão grande que acabou capotando e caindo em cima desses homens. Um deles foi praticamente esmagado, ficando embaixo desse Renegade. O outro ficou bem ferido. E esse homem que ficou esmagado embaixo do Renegade, ele lamentavelmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O nome dele, Adriano Mariano Lima de Santana. E ele não resistiu. O outro homem, ele ficou bem ferido aqui no local, recebeu atendimento inclusive de um enfermeiro que reside aqui na região, que ao perceber o fato grave como tinha ocorrido, foi prestar atendimento a essa vítima, que estava com bastante sangramento, que estava numa situação bastante delicada e que foi levado pelos bombeiros para o Hospital da Restauração. E aí, pouco tempo depois, a Polícia Militar foi acionada. Inicialmente, a interpretação da polícia era uma colisão, não se sabia o motivo, o motorista fugiu, não prestou o socorro devido para as pessoas que estavam aqui no local. Porém, pouco tempo depois, as peças desse quebra-cabeça, elas começaram a se encaixar. Por quê? Foi localizado um capacete dentro do Jeep Renegade. E aí já se levantou uma suspeita de que esse carro poderia ter sido fruto de um roubo. Fato esse que se confirmou logo depois. Esse carro ele foi roubado inclusive na Rua dos Navegantes, em Boa Viagem. E esses bandidos chegaram em duas motos, levaram esse Renegade e estavam praticando outros crimes aqui na região. Não à toa, já tinham roubado um outro carro, um Citroën C3. Existe uma imagem de câmera de segurança, eu quero até confirmar com o nosso diretor Pablo Esteves, se a gente tem essa imagem sendo exibida nesse momento, que é a imagem da câmera de segurança exatamente aqui. A gente está com essa imagem na tela, que mostra o exato momento onde essa colisão aconteceu aqui no cruzamento das duas vias. E aí, quando esse cruzamento ele é registrado aqui, através dessa câmera, a gente vê a imagem lá no fundo, a gente percebe que antes da batida vinham uma moto e um C3, que seriam exatamente os veículos que estavam sendo conduzidos por bandidos que tinham praticado esse crime. Um outro suspeito estava conduzindo exatamente esse Renegade. Quando o carro virou, o bandido, Gernan, o suspeito, que seja, mesmo com o carro virado, com uma pessoa embaixo do carro sendo esmagada, a única atitude que esse homem teve foi descer do carro, gritar pelos outros que estavam mais à frente e fugir. A gente consegue observar, inclusive, na câmera de segurança, quando esse homem passa correndo, realmente fugindo. Aparentemente ele estava com uma arma na mão e com um pequeno sangramento na região do rosto. E aí, esse homem foi levado
por esse veículo, esse Citroën C3 que foi abandonado na Muribeca, também aqui em Jaboatão dos Guararapes, aqui na região metropolitana do Recife. Pois bem, quando esse carro ele foi abandonado, as pessoas que o encontraram, elas notaram que havia sangue nesse veículo. Muito provavelmente sangue desse homem que estava conduzindo o Renegade e se feriu nessa batida. Porque foi uma colisão muito forte. Não à toa, a van que estava indo buscar funcionários para trabalhar em Suape, no complexo portuário, ela ficou absolutamente destruída na parte da frente. Acredito que vai ser constatada a perda total. O sistema de airbag foi acionado desse veículo. E quando a gente fala do Renegade, também, o veículo capotou, ficou completamente destruído. O sistema de airbags também foi acionado. E esse homem só pensou realmente em fugir.